ele pega então e começa a anunciar a palavra de Deus. Ele começa a dizer ao povo que o povo deveria voltar ao Deus, aleluia, que tirou o povo do Egito, Deus que tirou o povo do deserto. Mas o povo não queria entender por quê? Porque o dinheiro às vezes fala mais alto do que a graça de Deus. O dinheiro às vezes fala mais alto do que a autoridade de Deus na vida daqueles que deveriam honrá-lo, porque deveriam reconhecer que Deus, ele é o ser supremo, ele é um ser que faz tudo aquilo que é proporcional à nossa saúde espiritual, à nossa saúde física, emocional, para que o nome dele possa ser exaltado. O livro de Oséias, no capítulo 13, lá no versículo de número 5, Deus se apresenta dizendo a Oséias: olha, Oséias, diz que eu conheci o meu povo no deserto, em uma terra muito seca e inabitável. Aleluia. Eu quero dizer a você hoje, você que vai ouvir esta palavra, eu quero dizer que lá no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Lá no ventre da sua mãe, ela não sabia o seu nome, mas Deus já sabia. Eu quero dizer para você também, meu querido irmão, minha querida irmã, aleluia, que Deus, o Deus a qual eu sirvo, o Deus a qual você serve, ele é tão poderoso, aleluia, que Satanás tem inveja. Eu acredito que quando o salmista escreve lá no Salmo de número 8, no verso de número 4, ele escreve mais ou menos assim: quem é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Eu imagino mais ou menos Satanás, aleluia, anunciando essas palavras. Sabe por quê? Porque Satanás tem inveja de mim, Satanás tem inveja de você, e ele pode dizer: quem é deste homem, quem é esta criação de Deus, que ele visite todos os dias? Quem é ele? Eu vou lhe dizer quem você é. Você é aquele que está escrito lá no livro do Gênesis, lá no princípio da criação de Deus. Deus pergunta a alguém, como faremos então? Alguém pode dizer assim: faça-se segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Eu imagino então Deus projetando o homem, e quando Deus termina de projetar o homem, falta alguma coisa na vida do homem. E o que é que falta na vida do homem? Faltava alguma coisa que poderia nos transformar, aleluia, como aparentemente semelhantes a Deus. Faltava alguma coisa. O que é que faltava? Faltava glória, faltava poder, faltava autoridade. E lá no livro do, aleluia, de Marcos, lá no capítulo 16, está escrito mais ou menos assim: e estes sinais seguirão aqueles que creem, aleluia, eles expulsarão demônios, aleluia, pisarão em serpentes e mal algum, aleluia, lhe acontecerá. Então neste dia eu quero profetizar na sua vida: o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ele conhece a sua caminhada, conhece, irmão Neilson, conhece. Sabe por que eu quero dizer que ele conhece? Porque a Bíblia diz que Deus, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso pastor. Ainda que falte tudo, ele não pode faltar. Logo após o nascimento de Israel, Deus espalha o povo, mas também semeia no coração do povo, aleluia, a transformação. E depois que Deus semeia, depois que Deus espalha o povo, Deus chama ali pela segunda vez o profeta Oséias e diz: Oséias, aleluia, te terás uma filha chamada Lo-Ruama. Lo-Ruama significa não amada. Sabe o que é isso, querido irmão? Por que será? Por que será que Deus escreveu essa história no nome de Lo-Ruama? Porque Deus estava trazendo esta palavra a um povo, a uma nação, a nação israelita. Deus estava dizendo: ei Israel, tu és uma nação que eu criei, eu te conheci lá no deserto, lá no livro de Gênesis e no livro de Êxodo, quando nascera no coração, tirar você do meio do Egito, do deserto, então eu conheci você. Mas o povo se corrompe, o povo deixa o poder de Deus, o povo esquece que no deserto tem maná, o povo se esquece que no deserto tem a glória de Deus, o povo se esquece que no deserto, o povo se esqueceu que no deserto Deus havia de dar água para o povo beber. Deus esqueceu-se,
Aleluia, Deus nunca se esqueceu do que ele havia feito no deserto. Lá no deserto, quando Moisés chega diante do Mar Vermelho, o povo havia se esquecido, o povo já havia perdido a menção. A Bíblia relata que já mais ou menos havia séculos que o povo não sabia mais quem era Deus. Sabe por quê? Porque já vivia em pecado, e quando o pecado entra, o pecado aniquila, o pecado tenta ofuscar o poder de Deus. Aí quando o pecado entra, vem a facilidade. Quando o pecado entra, vem o conhecimento humano, e o conhecimento humano é falho. Um dia Sansão disse a Deus: olha, Senhor, eu pequei contra ti e sou digno de morte, mas uma coisa eu peço ao Senhor, que nunca se aparte de mim a presença do teu Espírito. Sabe o que eu quero dizer nesta noite, neste dia? Como você quiser entender, eu quero dizer a você: pode faltar tudo, mas não pode faltar a presença, porque a presença de Deus, aleluia, ela aniquila o pecado. A presença de Deus, ela aniquila tudo aquilo que não provém de Deus. Mas eu quero dizer a você, querido ouvinte, irmão, irmã, em Cristo Jesus, Deus te conhece, Ele conhece você no deserto, mas é no deserto que Ele vai te exaltar. Veja só como é Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve. Um dia Deus chamou Abrão: ei, Abrão, sai do meio da tua parentela, pega a sua esposa e vai para um lugar aonde eu te enviarei. Deus então leva Abrão para onde? Para onde que leva Abrão, meu irmão Neilson? Leva lá para o deserto. Mas Abrão havia levado consigo o seu servo Ló. Um dia os seus pastores brigam, eles começam a discutir, aleluia, acerca das posses. Então Abrão chega e diz: Ló, meu filho, Ló, meu amigo, olha para as campinas, se tu olhares para a direita é teu, se tu olhares para a esquerda é teu, aonde escolheres eu irei ao contrário. Então Ló, ele olha as campinas, aleluia, de Sodoma e Gomorra, lugar bonito. Sabe o que é que eu vou lhe dizer? Lá no livro de Provérbios diz que o pecado, ele é doce, ele é tão doce que ele destila na boca da prostituta favos de mel. Mas aleluia, Abrão já havia entendido o trabalhar de Deus. Abrão já havia entendido que Deus, ainda que ele levasse ele no deserto, ia multiplicar a história dele, ia multiplicar a semente dele. Então Abrão vai para o deserto, e quando ele chega no deserto, Deus visita ele, visita a tenda, visita Sara através de sonhos e através da aparição de anjos ali, aleluia, na vida deles. Deus faz uma promessa: eu darei a ti, aleluia, um filho, e dele nascerão nações, e através de ti todas as nações da terra serão benditas. Será que Deus cumpre aquilo que ele promete? Cumpre. Não é preciso no Novo Testamento dizer que Deus é fiel para cumprir, como está escrito lá no livro de Efésios, que ele começou a boa obra, ele termina. Não, é preciso olhar lá no livro de Gênesis mesmo, lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 26, Deus, aleluia, ele termina a obra na vida de Isaac. Ele diz: Isaac, não desça na terra do Egito, porque a terra em que eu te enviar, lá eu te prosperarei. Porque isto é palavra de Deus, é cumprimento. Porque diz: eu que eu prometi ao teu pai Abraão, assim será. E veja a continuidade da história. Deus abre o Mar Vermelho, o povo passa a seco, mas lá depois de passar a seco, o povo começa a se lembrar dos pepinos. Sabe o que é que Deus faz? Deus diz ao povo desta nação: ninguém entrará na terra prometida. Desta nação somente 2 entrará, Josué e Caleb, os únicos 2 homens que entraram na terra prometida. Josué como, aleluia, o homem de Deus, o guia do povo de Deus, e aleluia, Caleb como aquele que fez parte da promessa. Eu quero dizer a você neste dia: Jesus, ele te conhece tanto que ele vai começar a mudar a sua história. A palavra de Deus diz: olha, se tu creres, verás a glória de Deus. Se tu creres, verás a glória de Deus. Então veja neste dia, ao ministrar esta palavra ao seu coração, comece a ver, aleluia, a glória de Deus na sua vida. Comece a ver o poder de Deus na sua vida. Comece a entender que você, aleluia, é escolhido. Deus nunca chama aquele que sabe, nunca chama aquele que conhece. Não, sabe quem é que Deus chama? Ele chama aquele que não conhece.
reconhece, ele chama aquele que é excluído, aleluia, é excluído, quando Deus olha na vida de Davi. Davi era o menor da sua casa e faz ele se tornar rei de Israel. Davi era pequeno, mas na presença de Deus carregava dentro de si algo que ninguém conseguia carregar: a excelência de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus e o reconhecimento da glória de Deus. Então eu quero dizer a você neste dia, neste momento aqui agora, como ministro, como profeta da palavra de Deus, que Deus ele vai entrar na sua história a partir deste momento. Ele vai entrar na sua vida a partir de agora, vai mudar o seu cativeiro, vai tirar você do deserto, porque já passaste no deserto. Deserto é lugar de purificação, deserto é lugar de conhecimento, deserto é lugar de reconhecimento. E depois que se conhece, depois que se reconhece e depois que se sabe, Deus então leva o povo para a cidade prometida, leva o povo para a cidade prometida, cidade Canaã celestial não, a Canaã terrena. Então chega e se completa tudo aquilo que Deus havia prometido. Deus diz: ei, eu te conheci no deserto, eu te conheci no deserto, mas agora eu te colocarei na terra que mana leite e mel. Vai, sai do deserto. Como isso é verdade, irmão Nilson, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3 e no versículo de número 7, diz que está escrito bem assim: eu coloquei diante de ti uma porta aberta. Qual é a porta que Deus abre na minha vida e na sua vida? Deus só abre porta que irá nos prosperar, Deus abre portas que só irão nos alegrar. Então entenda que a porta de Canaã, aleluia, está aberta para você, mas é preciso acreditar que ela está aberta, é preciso acreditar que depois que passar-se pela porta, tudo será transformado, tudo será aniquilado, aleluia. Aquilo que não era passará a ser. Olha, sabe por quê? Porque se você crer, se você olhar a Bíblia Sagrada, aleluia, ela pode nos dizer claramente, lá no livro de 1 Coríntios, aleluia, no capítulo 10, no versículo 1 ao 13, que o povo havia se esquecido dos benefícios de Deus, aleluia. Mas lá no livro de Provérbios, no capítulo 2, se você ir lá comigo, no capítulo 2, no versículo de número 21, diz assim que, aleluia, os retos habitarão a terra. Que terra é esta? É a terra que habita a terra que dá leite e mel. Aonde será que é esta terra? Esta terra é aquela uma que Deus prometeu lá no livro, aleluia, de Gênesis para Abraão. Então eu quero dizer a você, ela vai se completar na sua vida neste dia. Se você crer, você vai sair do deserto hoje e Deus vai te colocar na terra que mana leite e mel. Então creia nesta palavra e a sua vida será transformada pelo poder de Deus. Amém. Esta é uma pequena palavra para você saber que Deus ele é fiel. Esta é uma palavra que Deus tem aperfeiçoado ela no meu coração dia após dia. E então eu resolvi aqui gravar para você agora, de imediato, algo mais ou menos que seria ministrado acerca desta palavra. E que Deus possa confortar o seu coração. Ainda há muito mais coisas a dizer, ainda muito mais explanações bíblicas a serem anunciadas. Seria mais ou menos aí 1 hora de pregação, 1h20. Mas Deus, ele me proporcionou nesse momento até aqui, falar mais ou menos aquilo que Deus queria pronunciar, queria se identificar acerca da palavra dele a você. Então que você receba esta palavra, uma palavra de bênção, uma palavra de milagre, e que tudo na sua vida seja transformado. Se você está no deserto, existe um Deus pronto para te tirar de lá. Em nome de Jesus, receba da parte de Deus a liberdade, receba a cura, seja ela qual for, e que isto proporcione a você, a sua família, algo extraordinário, de tal forma que possa produzir, aleluia, através dos seus lábios, um cântico novo de adoração ao nosso Deus. E aí então, Deus vai operar milagres, sinais e prodígios. Que Deus lhe abençoe. Amém.